Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cheios de luz, cheios de paz, como eu sempre desejo pra vocês, tá bom? E hoje vamos dar continuidade ao conteúdo que eu trouxe pra vocês aqui no último vídeo, que foi sobre a minha gravidez anembrionada. E eu falei pra vocês que eu vinha depois trazer o que tinha acontecido logo depois do aborto. Então hoje o vídeo vai ser sobre isso, então vem comigo pro vídeo. Vamos lá. Não ligue muito pro cenário que eu trouxe hoje vocês pro meu quarto para poder falar desse assunto, tá ok? Vamos lá. Como eu tinha falado no último vídeo, eu voltei pro médico depois que ocorreu o aborto, dia 19 de dezembro. E como eu já tinha falado no outro vídeo, estava tudo ok. O útero estava limpinho, tudo voltando para os seus conformes de tamanho. Os ovários também estava tudo ok, tudo limpinho, tudo bonitinho, certo? Ok. Só que no dia 22 de dezembro, eu comecei a ter um corrimento amarronzado. Só que sem cheiro, tranquilo o corrimento. Eu pensei até que era menstruação já descendo novamente depois do aborto. Aí eu tranquilo. E continuou esse corrimento por aproximadamente 22 dias. E além do corrimento eu sentia muita dor mesmo aqui no baixo ventre. Aí eu disse, não, isso não tá normal. Quando deu os 22 dias, né, no dia 20 de 1 de janeiro, eu fui pra emergência porque eu tava sentindo muita dor e ainda continuava com esse corrimento. E chegando lá na emergência, eu falei pro médico que eu tinha tido um aborto, que tinha acontecido tudo natural em casa e tudo. Aí ele provavelmente deve ser resto de aborto, como todos eles falam, né? Aí eu disse assim, não, doutor, já fui pro médico depois que aconteceu, o meu útero tava bem limpinho, tudo tava bem direitinho. Ele, pois tá bom, então vou passar um ultrassom pra você fazer, pra saber como é que tá o seu útero. Aí eu fui fazer o ultrassom e nesse ultrassom o médico viu que meus ovários estavam bem aumentados do tamanho e estavam cheios de cistos, muito cisto mesmo, nos 2 ovários, tudo cheio de cisto. Aí eu fiquei meio assustada, meu Deus, o que tá acontecendo? Que tá desse jeito e tudo, e eu sentindo a dor, eu não podia andar muito porque eu sentia dor por conta disso. Aí foi isso, aí ele descobriu que eu tava com uns ovários policísticos. Aí ele mandou eu procurar o médico. Depois que eu saí da emergência, que lá eles não conseguem resolver, só tipo, consegue fazer coisas de emergência, tipo te dar medicação pra passar a dor, te internar se for preciso, mas no caso não precisaria. No caso eu teria que fazer um acompanhamento com o ginecologista ou obstetra pra ver como ia ficar a minha situação depois disso. Aí eu marquei um médico no outro dia já eu marquei pro dia 21. Fui no dia 20 pra emergência, no dia 21 já tinha marcado o ginecologista obstetra. Chegando lá, ele disse que isso era comum, aí fez umas perguntas pra mim, se na minha primeira menstruação já tinha feito ultrassom pra descobrir se eu tinha ovário policístico desde essa idade, porque assim, gente, os ovários micropolicísticos, que é a síndrome SOP, ele é diagnosticado ou na primeira menstruação da mulher ou na fase fértil da mulher, que no meu caso eu não descobri na primeira menstruação, até porque eu comecei a menstruar com 13 anos e eu nunca tinha feito prevenção nessa idade. E eu só vim fazer minha primeira prevenção com 17 anos. E eu só fiz a prevenção, não fiz nenhum exame pra saber como era que estava o meu sistema reprodutor. Até porque naquela época eu não queria filhos, né? Eu queria só me prevenir. É o pensamento da gente, né? A gente só pensa em se prevenir, pra não ter filho e nem doença. A gente não pensa no todo, no futuro, né? Porque até era nova, né? 17 anos, eu não tava pensando nisso ainda. Então não fui atrás disso. E comecei a tomar anticoncepcional, muito nova. Foram 10 anos de anticoncepcional, decidi parar ano passado, depois de 10 anos, né? E não sei porquê, mas eu ainda creio que seja por conta do anticoncepcional, todas essas coisas, não tenho certeza absoluta, mas eu creio que sejam isso.
Fora a indústria alimentícia também, que aí tá cheio de hormônios, cheio de coisas que a gente não sabe, né? Só estudando a fundo pra saber o que realmente está acontecendo. Então é isso. Tive aborto, depois do aborto descobri que eu estava com os ovários policísticos. E para fechar o diagnóstico eu tinha que fazer umas 3 ultrassom e fazer acompanhamento mais preciso com o ginecologista para saber se realmente eu tinha a síndrome do ovário policístico. E nisso eu ainda ficava com dor, com muita dor. Aí nesse dia 21 que eu fui pro médico, ele passou esse medicamento para eu tomar, do Faston, porque eu tava com esse escorrimento e tava sentindo dor. Aí pra ajudar, ele passou esse medicamento, que é tipo acho que um hormôniozinho sintético para ajudar a regular. Aí depois que eu tomei isso aqui, parou esse escorrimento. E depois que parou esse escorrimento, uns 5 dias depois desceu a menstruação mesmo, menstruei normal, tranquilo. Isso em fevereiro, certo? Aí quando foi... Aí depois disso ele ainda passou uma enxurrada de exames hormonais para saber como é que estavam meus hormônios, porque quem tem a síndrome do ovário policístico também tem a alteração dos hormônios. Aí ele passou, só que deu tudo ok, tava tudo ok nos meus hormônios, só que eu tava ganhando peso assim, muito rápido. Não sabia por que era, que também a síndrome causa isso, causa ganho de peso. E em fevereiro, dia 16 de fevereiro, eu decidi procurar uma ajuda de uma médica que me atendeu, que foi ela que descobriu o ovário policístico na emergência. Eu gostei muito dela, fui atrás dela e marquei uma consulta particular, pagando com Gingin. Aí fui para essa consulta, aí lá ela viu que meus ovários ainda permaneciam muito grandes, pro tamanho comum que já eram meus ovários, e que ainda prevalecia os policísticos nos meus ovários. Então o que ela fez? Ela passou a metformina para eu tomar, para tentar regular, porque não sei se vocês sabem, a síndrome do ovário policístico ela não tem cura. E o tratamento dela é a base da alimentação. Se você for procurar estudar a fundo, tem até um canal aqui no YouTube que eu indico, de uma moça que ela só fala realmente sobre isso, que eu peguei muitas dicas do canal dela, que ela é nutricionista. E a base do cuidado para quem tem a síndrome do ovário policístico é a alimentação, entendeu? Para regular tudo. Esses medicamentos que os médicos passam é só para mascarar os sintomas, mas você ainda prevalece com a síndrome. Então ela passou isso pra mim, só que eu tomei acho que 1 mês ainda, só que comecei a passar muito mal, porque como eu não tenho diabetes, no caso ela passou para prevenir, ela dá uns efeitos colaterais assim muito ruins para quem não tem, que você vai muito no banheiro, dá muita dor de barriga, e eu senti muito esses efeitos, e muito enjoo, parece que você tá grávida. Aí eu não me dei muito bem com a metformina, aí depois disso eu tive suspeita de gravidez novamente. Aí ela mandou suspender o uso da metformina. Aí eu fui pra emergência novamente, 31/3, porque eu tava sentindo os mesmos sintomas da gravidez e dor também, como se fosse a dor de cólica que eu tive na minha primeira gravidez. Só que a gente fez o ultrassom de novo e o beta-HCG deu negativo. Aí eu fiz o ultrassom de novo, aí meu ovário tava muito grandão, tava mais grande do que o comum e tinha um folículo dominante. E tinha líquido livre na cavidade abdominal, que eu creio que seja por conta... Creio não, provavelmente era que eu tava ovulando nessa época que eu fui, por isso que eu tava sentindo muita dor. E como você tem a síndrome do ovário policístico, os ovários triplicam do tamanho comum e os folículos ficam muito grandes. Então eu creio que na hora que vai soltar, que ele vai sair, dói mais do que o normal, né? Então eu senti muita dor nessa época. E nesse dia eu tava com muita dor, por isso que eu fui pra emergência. Aí deu esse folículo dominante, beta-HCG negativo. E foi isso. Aí depois disso,
Aí nesse mês eu não menstruei, não veio menstruação pra mim em mês de março, no mês 3, que foi o mês... mês de março eu não menstruei. Aí, no mês 4, eu voltei de novo lá na médica pra saber se eu tinha engravidado de novo, na tentativa, né? Aí, sim, resumindo, ela fechou o diagnóstico que eu tenho uma síndrome do ovário policístico. Eu vou ter que perder peso, eu já consegui perder 3 quilos com a metformina, mas não foi só a metformina, foi alimentação, idas à academia e tudo. E ainda estou na luta para perder esse peso. Com essa síndrome fica mais complicado, porque ela dá tipo como se fosse uma compulsão alimentar para você comer carboidrato. E quem tem a síndrome do ovário policístico, o carboidrato é um vilão para quem tem, então você tem que fazer uma dieta bem restrita com carboidrato por conta disso, porque é como se ela se alimentasse do açúcar, e quem tem a síndrome do ovário policístico tem uma tendência a ter diabetes, porque ele parece que não faz a quebra da glicose, a quebra do açúcar direitinho, então fica açúcar livre no organismo, fazendo com que você tenha a diabetes. Eu não sei se eu tô falando certo, mas eu creio que seja isso. Então, quem tem a síndrome do ovário policístico tem uma tendência maior de ter diabetes. Então, você tem que se restringir ao máximo a açúcar, carboidrato, tudo que... Sim, é isso. Eu tenho a síndrome do ovário policístico, tô fazendo tratamento. Estamos aí na tentativa. Ela passou um anticoncepcional pra eu tomar durante 3 meses, mas eu não quis tomar, porque eu tô tentando sair, eu não quero mais voltar para esses hormônios que me prejudicou muito, tanto psicologicamente quanto no meu corporal. Quem me conhece sabe como eu era antes. Sempre fui bem magra, e depois que eu comecei a tomar esses anticoncepcional, eu fiquei muito grande, muito inchada. Me sinto muito mal quando eu tomo, então eu não quero voltar pra isso de novo, então eu preferi não tomar. Eu tô fazendo tratamento com outra coisa natural que ela passou, mas eu só posso estar dizendo pra vocês depois que eu tiver meu positivo, pra dizer realmente se funciona ou não. E tô seguindo uma dieta saudável, restrita em carboidratos, e praticando atividade física todo santo dia. Então é esse meu conselho que eu dou a vocês, pra quem tem isso ou pra quem é tentante, independente de ter a síndrome ou não. Para quem tem a síndrome é mais dificultoso a engravidar, porque dá infertilidade, mas não é impossível, nada para ele é impossível. Então continue aí na luta, se alimente direitinho, faça sua atividade física, tenha fé, ore, medite. Eu não sei qual é a sua religião, mas se apegue a alguma coisa, peça e faça tudo correto, que eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? E é isso que eu tô fazendo, tô me alimentando bem, tô indo pra academia, tô vivendo minha vida normal, só que com essas restrições que eu já falei pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, deixem nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que eu respondo vocês tudinho com todo carinho e amor do mundo. E pra quem quer me acompanhar mais de pertinho, vão lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos lá ver, que eu acho que eu vou até soltar algumas coisinhas sobre isso lá no meu Instagram. Se você quiser acompanhar mais de pertinho, conversar comigo no meu dia a dia, pode ir lá me acompanhar, tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você estar recebendo tudo de primeira mão. Eu vou tentar ao máximo trazer mais conteúdo pra vocês semanais. Não prometo, mas eu vou tentar ao máximo, mas... Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus.